Bom dia, amada igreja. Bom dia. É com muito prazer e satisfação que retorno. Acho que faz mais ou menos um ano, se nós pudermos já comutar lá para as transparências, será bom. Faz mais ou menos um ano que estivemos aqui pela última vez falando na escola dominical. E o nosso tema é esse que está aí colocado: o cristão e suas finanças. O cristão e suas finanças. Finanças na escola dominical. O presbítero está louco, ele não vinha falar de Bíblia, como é que ele vem falar de dinheiro? Será que ele foi pego aí como presa da teologia da prosperidade? Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Então já vamos começar eliminando algumas apreensões aí. Falar de finanças eu sei que parece sempre algo um pouco espiritual. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte. Na Bíblia nós temos 1565 versículos na Bíblia que falam de dinheiro. Então finanças é uma questão que afeta o nosso dia a dia, e a Bíblia é um livro eminentemente prático. Ela entrelaça as verdades e princípios espirituais ao dia a dia da nossa vida. É um erro quando nós consideramos ela apenas como um elemento místico da nossa existência, que nós fazemos referência a ela na cultuação, na adoração. Não, nós temos que discernir os princípios e aplicar no nosso dia a dia. No Sermão do Monte, o Sermão do Monte tem 107 versículos, desses 28 falam de dinheiro. Depois vocês podem ir lá e conferir, para ver como essa questão ela está presente, muito presente sim, na palavra de Deus. Jesus fala de dinheiro, de riquezas, em 13 parábolas dele. Então, evidentemente, é uma questão que merece atenção na Bíblia. Ageu 2,8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. E Moisés, em Deuteronômio 8,18, escreveu: é ele que te dá forças para adquirires riquezas. O dinheiro é um instrumento, as finanças são um instrumento de sobrevivência nessa vida. Deus quer que nós administremos tudo isso na perspectiva própria, porque o grande perigo, e a Bíblia nos alerta sobre isso, é que o dinheiro vire o Deus das nossas vidas, e a avidez pelas riquezas vire o motivo da nossa existência, ou a avidez para ganhar mais. Não, temos que considerá-lo essa ferramenta de sobrevivência como Deus nos dá. E, além de todas essas considerações, é inegável que nós vivemos num tempo de crise. Além do Estado voraz, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, com todos os seus impostos, PIS, COFINS, CID, são tantas siglas que a gente nem sabe mais identificar o que é que elas significam, mas todas elas têm o propósito de extrair dinheiro daqueles que trabalham para cofres governamentais que irão administrar mal esses valores para retornar supostamente em serviços para a sociedade. Mas desse ciclo aí é um desperdício tremendo, e todos nós sabemos disso. O dólar dispara, a situação está ficando fora de controle, todos nós sabemos das notícias de demissões, reduções salariais, paralisações de fábricas. E isso se nós mesmos não estamos sendo afetados por uma dessas, ou se não temos pessoas próximas ou parentes que estão já sofrendo esses efeitos fortes da crise. Essa questão do Estado voraz não tem nada de novo nisso, né? Há 3.000 anos, lá em 1 Samuel 8, 11 a 18, Deus já avisava que o Estado, ao mesmo tempo que é uma instituição criada por Deus, mas ele pode assumir uma voracidade que vai drenar os esforços e os recursos das pessoas. Naquela ocasião,
era o povo de Deus que queria um rei. E Deus já havia escolhido Davi, mas o povo queria Saul, e então há esse aviso que é dado lá por Samuel. Eu vou ler aqui o texto, diz assim: e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra, e o aparelhamento de seus carros. Tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. São avisos assim muito contundentes que Samuel estava dando ao povo de Deus, porque eles queriam um rei que fosse vistoso, um rei que fizesse face aos outros reis da terra. Eles que estavam sendo regidos numa teocracia pelo próprio Deus, mas eles queriam uma pessoa a quem eles pudessem levantar, apresentar, e Samuel está dizendo, isso não vem de graça. Essa mega valorização de uma estrutura que irá reger sobre vocês terá o seu custo, terá um pedágio alto, e tem sido assim através dos séculos. Nós, em Romanos 13, nós temos as características ou as diretrizes para governantes e governados, Romanos 13, de 1 a 7, e lá diz que a função primordial do governo é garantir a segurança dos cidadãos, e reconhecer os cidadãos de bens. Mas os governos, através dos séculos, eles vêm ampliando as suas atividades, de forma que eles têm os seus tentáculos metidos em tudo, e para isso precisam de mais e mais recursos. Então esse é só um aspecto da nossa vida, do nosso dia a dia, do fluxo financeiro que vai de nossos bolsos para impostos, para governo, para as megas estruturas sobre as quais nós vivemos, fora a crise, fora nossas responsabilidades pessoais, e aí as responsabilidades pessoais são intensamente relembradas para nós na palavra de Deus. Então é sim um assunto pertinente, é um assunto que deve ser falado, é um assunto que deve ser tratado, é um assunto que nós devemos nos relembrar de quais são as diretrizes que nós temos para aplicarmos em nossas vidas e seguirmos de acordo com aquilo que agrada a Deus. A Bíblia tem e trata de realidades que são atuais, são sempre atuais, contemporâneas. E nós vamos fazer referência a algumas dessas, e esse é o nosso roteiro, na realidade, para os minutos que teremos à frente. Explorar um pouco essa questão da vida numa sociedade de consumo, uma sociedade que o motiva a consumir cada vez mais. Falar um pouco sobre a questão da facilidade do financiamento e como a gente entra nele rapidamente, mas é difícil de sair das dívidas geradas por ele. A armadilha dos juros, temos a percepção real do que eles representam na nossa vida e a necessidade que nós temos de ter sim um planejamento na nossa vida, um planejamento financeiro. Falar um pouco sobre a bênção do dízimo e generosidade, são questões financeiras também, que envolvem a igreja de Deus e que envolvem nossas responsabilidades. E finalmente, dar um toque na questão de tribulações pessoais, situações de dificuldade, e examinar o refúgio
que nós temos. Então esse é o nosso roteiro para os minutos à frente. Começando com a questão da vida em uma sociedade de consumo. Nós vivemos numa sociedade onde a propaganda tem um forte apelo para nos motivar a comprar, a adquirir coisas. A questão se nós necessitamos ou não passa a ser secundária, porque o apelo é as nossas emoções, é a atratividade daquilo que nos é apresentado. E raramente nós paramos para refletir se aquilo que está sendo apresentado para nós é uma necessidade ou é um engano, ou é um engodo, ou é algo que vai nos levar a nos endividarmos um pouco mais. Na realidade, a sociedade moderna fez cada um de nós manequins sem remuneração, não é? Nós carregamos a minha meia aqui tem um símbolozinho de uma dessas grifes qualquer, né? Não é bem manequim porque ninguém está olhando a minha meia, mas às vezes nós lavamos, né? Nas nossas roupas, nos nossos bonés, nos nossos tênis, alguma coisa que viramos a própria peça de propaganda, e é essa sociedade de consumo que nos envolveu a esse ponto onde nós participamos disso e gostamos disso, né? Não há nada errado intrinsecamente nessa questão, mas temos que ter a percepção de que é uma sociedade de consumo que nos motiva a consumir, que nos envolve nessa questão do consumo. Agora, a própria Bíblia fala que ceder ao apelo da aparência pode levar a problemas futuros. Você se deixar envolver pela aparência, você falha na análise das consequências que podem vir depois. O verso que eu vou colocar, ele diz respeito à questão da bebida, mas o princípio ali contido é o mesmo. Provérbios 23, 31 e 32 diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. A atratividade está ali, a aparência é das melhores, e ele parece que não vai ter consequência nenhuma, mas o verso diz: no seu fim morderá como a cobra, como o basilisco picará. O princípio aqui deve ser aplicado em todas as instâncias da nossa vida, e principalmente se vivemos numa sociedade de consumo, é um alerta para que nós não nos deixemos levar pela atratividade, pela emoção do momento, para que nós venhamos simplesmente a consumir sem aquela questão ser respondida: é uma necessidade ou é um engano no qual eu estou caindo? O outro texto da palavra de Deus, mas antes disso, 85,3% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Isso é uma estatística bem recente. 85,3% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Somando na ponta do lápis tudo que ganham, os gastos estão acima. Então, esse exercício nós temos que fazer antes de comprar. Preciso mesmo? Tenho dinheiro? Eu preciso disso agora ou eu posso adiar? Será que eu preciso mesmo? Será que eu tenho dinheiro, recursos para fazer essa compra que está me atraindo? Será que eu preciso disso agora ou será que eu posso postergar até o momento em que eu tenha os recursos? É um exercício que nós podemos fazer e devemos fazer antes de realizarmos todas aquelas compras que nós fazemos, né, dia a dia ao longo do nosso mês. Mais algumas diretrizes bíblicas relacionadas exatamente com esse exercício. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário?
Jesus está colocando as prioridades reais aqui, dizendo que a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que vestuário, porque são prioridades que são facilmente invertidas pelas pessoas, e as preocupações no alimento e no vestuário, elas começam a ser o fator motivador e direcionador de nossas vidas, e a ansiedade vem junto. E Jesus está dizendo que nós não devemos ter ansiedade com relação a essas coisas. Na realidade, devemos substituir a ansiedade por fé na sua pessoa, na sua provisão, no seu acompanhamento de nossas vidas. Provérbios 21:17: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Na nossa sociedade de consumo, nós temos formado gerações inteiras que consideram os prazeres, a diversão, e aqui prazeres no seu sentido mais amplo, a diversão, como sendo a coisa principal na vida. E isso leva a uma voracidade também no consumo, inclusive na própria diversão, né? Aquele videogame, ele vai ser superado por um próximo que vai chegar. Aquele console de videogame, ele está ultrapassado, ele já lançaram um outro que tem muito mais poder de memória e poder de processamento de imagens. Então aquilo tem que ser adquirido, e nós vamos tornando coisas obsoletas que ainda serviriam muito bem para o propósito aos quais elas foram destinadas. Mas essa voracidade pela diversão, ela termina gerando necessidades, endividamento, problemas financeiros. Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e aí diz: contentem-se com o que vocês têm. Como é difícil isso, gente, contentar-nos com o que temos. Estamos sempre olhando alguma coisa que vai fazer o nosso contentamento, quando na realidade, se nós pararmos um pouco e olharmos as bênçãos que Deus já nos tem dado nessa vida, nós teríamos tantas razões para estarmos contentes com aquilo que nós temos. Então é também uma mudança de foco, uma mudança de concentração que nos é orientada na palavra de Deus. E essa sociedade de consumo é alimentada pelo financiamento, uma facilidade, tremenda que nós temos. Nós nunca paramos para pensar se nós somos compradores de bens ou de dinheiro. Na maioria das vezes nós estamos comprando dinheiro e pagando caro pelo dinheiro. Quem está nos vendendo ou está embutindo a remuneração do dinheiro quando aquilo é parcelado, ou ele está repassando aquilo a alguma financeira, e nós estamos comprando dinheiro da financeira que vai pagar aquela loja, aquela pessoa que está nos vendendo. De qualquer maneira, nós estamos pagando muitas vezes mais pelo dinheiro do que pelo bem que nós estamos adquirindo. Vivemos numa era de multiplicação, dos carnês de prestação. Tem lojas que vendem com carnês, mas o que nos leva a um endividamento muito grande às vezes é a mágica do dinheiro de plástico, o cartão de crédito. Como é fácil você utilizar aquele pedacinho de plástico que realiza seus sonhos imediatamente, mas as consequências vêm depois. E aí, para piorar ainda mais a situação, você não precisa pagar tudo. Você compra mais dinheiro, você paga só 25% agora, da sua dívida, e você financia o resto, e você se enterra mais ainda no endividamento. Por que será que Deus deu essa diretriz aqui em Deuteronômio 28:12? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. É a diretriz que foi dada ao povo de Deus, quando eles estavam para tomar posse da terra prometida.
E Deus diz que uma das grandes bênçãos que vocês terão é que vocês não tomarão emprestado. Não ter dívidas é uma bênção. Não ter que tomar emprestado é uma bênção. E nós temos que ter essa conscientização, porque é isso que vai nos servir de alerta cada vez que nós manejarmos, né, aquele pedaço de plástico e acharmos que podemos comprar isso ou aquilo e sem pensar nas consequências do que é tomar emprestado. Você sabe mesmo qual o valor dos juros, né, que nós pagamos? Tem consciência, por exemplo, quanto você recebe se você aplica? Ou quanto você paga se você toma emprestado? Só para ter uma ideia. Se você tiver R$100 numa caderneta de poupança, coloca na caderneta de poupança R$100, daqui a 7 anos, você vai ter, pelos juros atuais, aproximadamente 0,7% ao mês, você vai ter R$195. Ou seja, você duplica o seu dinheiro em 7 anos. Bota lá R$100 ou 1.000, o que for, você duplica em 7 anos. Se você estiver devendo R$100 do seu cheque especial, e vamos dizer que aquela conta ali você não consegue pagá-la, o que for, dentro do mesmo período, sabe quanto você vai estar devendo? R$139.500. Essa é a diferença entre o que você recebe e o que você paga no cheque especial. Ou seja, é a diferença entre o pneu, né, 195, talvez dê para comprar um pneu de um carro popular, e 4 carros que você está devendo, se você ficar devendo os mesmos R$100. Então, é uma luta desigual, né? Você sempre vai estar pagando, e o Brasil tem os juros mais altos do mundo, né? Está lá entre os primeiros, os juros que você paga. A sua remuneração, obviamente, é lá embaixo. E por que será que juros extorsivos são comparados com iniquidade? É isso que a Bíblia nos diz em Ezequiel 18:17. Diz assim: que a parte da iniquidade à sua mão, que não receba usura nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos. Essa manipulação financeira que faz com que você vá se afundando cada vez mais no buraco, isso é visto como iniquidade aos olhos de Deus, a parte da iniquidade. E o povo de Deus era direcionado a não ter essa prática, de manipular não a produtividade, os bens, mas manipular simplesmente os valores, o dinheiro, de tal forma que ele viria a escravizar os seus devedores. Então, em vez de pagar juros para comprar alguma coisa, é senso comum que você deveria poupar para comprar aquele bem ou aquilo que você precisa. Calcule corretamente o que você paga, porque a amortização é mensal dos juros, né? Você está lá pagando aquilo mensalmente. E siga o exemplo dos imigrantes. Normalmente o imigrante, quando ele vai de uma terra para outra com poucas coisas que ele conseguiu levar, ele poupa bastante. Nós temos diversas histórias de imigrantes aqui no Brasil que foram bem-sucedidos exatamente porque eles tinham uma visão muito espartana dos seus bens e eles poupavam e se envolviam muito nesse planejamento financeiro. Nós temos que aprender também com essa questão. Porque poupar, gente, é um princípio bíblico. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Princípio bíblico. Está lá na Bíblia. A gente às vezes nem pensa, né, que essas coisas são
bíblicas, mas a Bíblia, como eu disse, é um livro prático para o nosso dia a dia, são doutrinas aplicadas no viver, no dia a dia. Então nós temos a necessidade, sim, de um planejamento financeiro, porque planejar não é falta de dependência em Deus, é apenas uma questão de organização e de exercício dessa capacidade que Deus nos deu de fazer, de ver de antemão ou de projetar de antemão as coisas que estão à nossa frente. A Bíblia, na realidade, ela ensina planejamento. Por exemplo, Lucas 14, 28, que fala da construção da torre, ou da construção, né, de uma casa que tinha mais de um andar. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Planejamento. Você vai construir alguma coisa, tem algum projeto na sua vida, na sua família, senta, vê se tem como acabar esse projeto, como chegar ao término dele. E a continuidade do texto, os irmãos e irmãs lembram e sabem que diz assim: se você vai e fica pelo meio do caminho, todos os outros vão passar e ver que você não foi prudente, que você não fez o planejamento adequado, vão fazer brincadeiras com você, você vai ficar ridicularizado. Ora, é a Bíblia aqui ensinando a validade do planejamento. E aí nós temos também Tiago 4, 13 e 15. À primeira vista, esse versículo parece dizer que nós não devemos planejar, porque diz assim: ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Então, o verso está dando uma sacudidela naquelas pessoas que fazem planejamento, mas contam com aquilo como certo. O texto não está dizendo que planejar é errado. Porque na sequência diz assim: o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então veja, não é planejar que é errado. Planejar é certo. O errado é planejar como se Deus não existisse. Mas quando nós planejamos submissos à sua vontade, aí sim, nós devemos planejar. E vamos realizar os nossos planos se o Senhor quiser. Deus nos deu essa faculdade, essa condição de planejamento. E nós devemos sim fazer o planejamento em todas as áreas da nossa vida, especialmente nessa questão financeira. Vamos calcular os custos, sim. Vamos ver se a gente tem, vamos ver quando é que vai entrar e quando vai sair. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Vamos negociar, vamos ter lucro, vamos ganhar. As pessoas estão planejando. Mas se planejam achando que aquele planejamento é a palavra final, totalmente enganados. Porque a nossa vida, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então há uma necessidade de planejamento, há uma possibilidade de planejamento. Então há uma ferramenta que nós podemos fazer 2 listas para ajudar essa questão do planejamento na área financeira. Uma lista é necessidades básicas. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? E uma outra lista, outras despesas. O que é que seria bom ter? O que é que eu preciso ter? O que é que eu gostaria, mas não preciso ter, mas seria bom ter. Pode ser até que venha atender uma necessidade futura, mas não é a necessidade presente. A simples relação dessas coisas em 2 listas vai nos ajudar no planejamento financeiro e vai nos ajudar a nos manter, né, mais alertas
e perceptivos dessas armadilhas, as armadilhas do endividamento, a armadilha dos juros, as outras armadilhas que nós estamos falando aqui. E nós temos, nessa área financeira, inúmeras admoestações que falam da necessidade de contribuição. Nós temos que fugir do saco furado. Nós temos que reconhecer que Deus é o proprietário de tudo. Deus é o proprietário de todas as coisas. E esse reconhecimento, ele vem através do dízimo, através daquela contribuição que é bíblica, sim. É interessante que a questão do dízimo, às vezes, a gente vê uma palestra sobre dízimo, e o raciocínio colocado para provar o dízimo, ele é extraído da lei de Israel. Não é a lei de Israel, não é a lei civil, judicial ou religiosa de Israel, que eram leis temporais, que fazem o dízimo uma obrigação do cristão. Não. Essas leis foram temporais para a nação de Israel. Mas é o fato de que nós vemos na própria palavra de Deus, de que o dízimo antecede as leis. Abraão, antes de que as leis fossem dadas a Moisés, ele já dizimava. É algo que foi impresso na vida dos servos de Deus desde a criação. É algo que transcende a legislação de Israel e é algo que tem continuidade no Novo Testamento também. Quando Paulo diz que cada um deve contribuir proporcionalmente àquilo que Deus possibilita que nós ganhemos, qual é a proporção que nós vamos usar? Você diz, não, mas lá não diz que é 10%. Sim, mas em outros trechos da Bíblia fala em 10%. Se você diz que é 1, o outro diz que é 2, o outro diz que é 3, a gente não tem um proporcionalmente, a gente tem um aleatoriamente. Por que é que eu vou inventar ou melhorar algo que a Bíblia já coloca para mim? Se ela estabelece um percentual, se ela se refere a um percentual, eu vou seguir esse percentual. Vamos ver aqui alguns textos da palavra de Deus. Ageu 1, 5, 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Quantas vezes essa experiência não é a nossa mesmo? 1 Coríntios 16, 1 e 2 diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda. É proporcional. Se o percentual ficar aleatório, não é mais proporcional, não é mais equitativo entre os irmãos, né? Então, é uma questão que transcende a legislação civil ou religiosa de Israel. Ela antecede, vem lá nas referências feitas a Abraão, dando dízimo a Melquisedeque, está presente no Novo Testamento. Também é algo que agrada a Deus, esse reconhecimento de que tudo é dele e nós vamos administrar 90% e damos para o serviço, para o trabalho da igreja, para o trabalho do evangelho 10%. E a generosidade também diz respeito a questões financeiras na nossa vida. Vejam alguns versos aqui pertinentes e como a gente pode aprender com esses versos. Efésios 4, 28 diz assim, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse verso, gente, é muito interessante e muito importante. Normalmente a gente diz, qual o propósito do trabalho? É o nosso ganha-pão, a nossa subsistência. Por isso que o trabalho é importante. Mas Paulo está chamando a atenção aqui para um aspecto importantíssimo. O trabalho é importante, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que
tenha o que repartir. Você já pensou dessa forma, que Deus me deu um meio de subsistência para que eu tenha alguma coisa para repartir? Generosidade, isso é um princípio que está entrelaçado às questões financeiras da nossa vida, que agrada a Deus. 1 Timóteo 6,18 diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. É verdade que o texto lá diz, Paulo está falando a Timóteo, diz aos ricos desse mundo, aí você vai dizer, mas eu não sou rico. Será? Essa questão de riqueza ela é relativa. Obviamente que a gente não é tão rico quanto outras pessoas que são bilhardárias aí, que têm dinheiro para desperdiçar. É verdade que nós sempre encontraremos alguém que tem mais alguma coisa do que nós temos. Mas também é verdade que se nós formos partir para essa questão da comparação, para dizer que nós não somos ricos, nós vamos achar também situações de carência, de miséria, de necessidade, que são muito mais intensas do que as nossas dificuldades financeiras, não é? Partes do mundo que vivem em extrema pobreza. O meu filho, que eu fiz referência anteriormente, que está no Camboja, agora ele passou 2 anos e meio em Bangladesh. E ele dizia assim: pai, em Bangladesh nós temos alguns bolsões de classe média. E o resto é uma miséria generalizada. Se for comparar, o Brasil tem pobreza e algumas situações de miséria. Bangladesh tem miséria e algumas situações de pobreza ou de classe média. Ou seja, é uma intensidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, lá o aeroporto ele é cercado com cercas bem grandes, e para você chegar perto do aeroporto, você tem que mostrar evidência de que você vai viajar, né? Para você entrar, não é assim, no prédio, não é bem ao redor. E fica aquela multidão ali, só olhando, pedindo alguma coisa. Uma situação assim bem estranha, diferente, que retrata bem a miséria na qual vive aquele país, um país que foi devastado pela guerra, que começou em 1974, ou seja, um país que está tentando se erguer dessa situação, mas aonde impera a mais alta miséria. Então, irmãos e irmãs, quando nós vemos essas situações no mundo, nós vemos que somos ricos. Deus tem nos agraciado com bênçãos, e por isso nós temos que ser generosos e prontos a repartir. E Provérbios 11, 25, fala aquilo que parece uma contradição. Se você vai repartir, você vai ter menos. Não. Na economia divina, o generoso prosperará. É Deus que é o dono de todas as coisas, e Ele abençoa, sim, a generosidade, abençoa a liberalidade na contribuição, abençoa quando nós temos a percepção de que o reino de Deus, para o seu avanço, vai precisar de recursos, nós contribuímos, e pessoas que têm necessidades podem compartilhar daquilo que nós temos. Temos, então, aqui algumas dicas para uma vida financeira saudável. 7 dicas aqui. Primeiro, pechinche sempre. Isso é algo que eu tenho dificuldade, né? A minha esposa sempre fala que eu não gosto de pechinchar, né? Mas você sempre pode, você, não vai custar nada financeiramente, pode custar alguma coisa do seu tempo na argumentação, mas pechinche sempre. Compare preços em remédios, no supermercado, faça a comparação de preços, porque aquilo que vai sair do seu bolso saiu, né? Mas aquilo que você conseguir comprar mais barato, você já tem dinheiro para comprar alguma outra coisa. Procure os preços. Sim, irmã? Sim. No Ponto Frio e olhar o preço de uma máquina de lavar. 6.600. Nunca
carnê saía por 7 mil e pouco. Aí depois eles foram andando e foram nas Casas Bahia. Acho que a mesma máquina, 6.600. No carnê, 11 mil reais. Aí eu brinquei com ele e falei assim, nossa, Vitor, a gente tem que conservar a nossa máquina, né? O que eu achei interessante é que ele só tem 8 anos. Né? E ele já vem da noção de uma diferença muito... já está com a noção de valores, né? E isso daqui é alguma coisa que de uns anos para cá é que você tem, assim, o valor total. Antigamente não tinha, né? E o apelo, na realidade, não é. Hoje você vai numa vitrine, na realidade, e ontem a gente estava vendo isso. Passamos na frente de uma loja com bolsas. Aí tinha assim, 129. Aí, pequenininho, tinha 6 vezes, né? Então, 6 de 129, né? E o preço total estava lá embaixo, miudinho também. O que chama a atenção é a parcela. Você vai se endividar mais, você vai estar comprando mais dinheiro do que bolsa, na realidade. Você vai estar pagando ali os juros. E no supermercado, você entram todas essas questões, né? A atratividade da propaganda, do apelo emocional, né? E tem até alguns estudos que dizem que você nunca deve fazer compra de supermercado quando você está antes das refeições, com fome. Você vai comprar muito mais do que normalmente você compraria. Você começa a colocar coisas no carrinho. Então, essa sociedade de consumo que nós vivemos, ela está sempre tentando motivá-lo a comprar mais. Mas se você fizer as compras e o marido colocar a coisa dentro do carrinho, você só vai ver no caixa, né? Quando chegar em casa, né, o couro come. É isso mesmo. Mas normalmente a mulher faz a lista, né? E a outra coisa, o que é a lista? É planejamento. É planejamento. Você fazer uma lista é planejamento. Você entrar no supermercado sem a lista, você está perdido. Você já sabe que vai comprar mais do que você precisa. Procure sempre os preços mais baratos. Frutas da época, roupas fora da época também, né? Quando chegar o inverno, você compra roupa de verão e vice-versa, né? Ou quando for chegando o inverno. Porque você sabe que se você for comprar roupa da estação, na estação, você vai pagar mais caro. O quanto possível, compre sempre à vista. Use cartão de crédito só para aproveitar a vantagem que ele oferece, né? Às vezes, por exemplo, o cartão de crédito, hoje em dia, eles colocam, quando é que você quer a data de vencimento? Você pode mudar a data de vencimento. Se você é assalariado, você coloca alguns dias depois de você receber seu salário. E tudo que você comprar antes, você sabe que você vai ter uma entrada que vai poder pagar aquilo. Mas não se engane, aquele pagamento virá, não é? Eles não esquecem, não vai para o espaço, não. O pagamento vem inexoravelmente na conta. E use, se puder, pagar integralmente. Cuidado nos presentes. O que é que eu quero dizer? Que o povo de Deus não deve dar presente? Não, de jeito nenhum. Acho que nós devemos ser generosos, devemos dar presentes. E presente é uma forma de você mostrar apreciação a uma pessoa nos aniversários. Mas essa própria sociedade de consumo faz com que nós exageremos nisso, principalmente com as crianças. E a gente sabe disso, porque nós estamos aqui numa carreira desenfreada, arrebanhando netos a cada ano aí. Já estamos iniciamos o ano com 9 netos, já estamos com 11. Né? E aquele que está lá no hospital, lá no Camboja, tem gêmea. Então, assim, de 2 em 2, vai rápido, né? Então, às vezes, a gente comentava isso. No Natal, nos sentávamos ao redor para uma comemoração em família, e era tanta coisa que eram dadas às criancinhas, e todo mundo queria, que ela ficava perdida no meio daquilo. E ela vai virando uma consumista também por indução, e no final das contas, você junta tudo aquilo e pergunta,
será que tudo aquilo foi... Será que a gente não podia ter planejado, combinado de antemão quem ia dar o quê? Até para que 3 ou 4 poucas coisas galvanizaram a atenção de 10 ou 12 que ganharam, né? Será que a gente não poderia ter combinado para fazer com que o efeito fosse o mesmo, mas o gasto fosse menor? Esse planejamento também nessa área é tão essencial, tão necessário. Conheça suas despesas. A maior parte de nós não conhece. Nós não conhecemos as nossas despesas realmente, né? Fazer uma relação de tudo aquilo que nós gastamos. Nós temos uma vaga ideia e sabemos que o buraco é grande, mas a gente não conhece realmente as nossas despesas. E a prioridade e o melhor investimento que nós temos é pagar as dívidas e não assumir outras. Isso é difícil. E é por isso que nós nos endividamos mais. Porque em vez da gente correr para pagar uma dívida, se a gente vê alguma coisa que a gente quer, a gente é levado pela atratividade, pela emoção, e a gente não raciocina naquilo que nós vamos adquirir e não damos a prioridade devida. Falamos de várias coisas. E aí você pode dizer, mas presbítero, nada disso reflete, você está falando para uma possibilidade de planejamento, isso não se aplica a mim, eu estou num buraco, eu estou irremediavelmente endividado. Eu já passei desse estágio. Eu não consigo mais planejar, porque tudo que entra já vai saindo para as dívidas que eu tenho. E agora? Tudo que você falou é muito bonito se a minha vida tivesse equilibrada, mas ela não está. Eu estou no buraco. E a sensação é essa aqui de Provérbios 22:7. O que toma emprestado é servo do que empresta. Sensação quando a gente está endividado. E não precisa ser, às vezes, uma dívida grande. Às vezes é uma dívida pequena, mas é de escravidão. Escravidão. Né? Aquilo nos atormenta, aquilo perturba a nossa vida, aquilo tira o nosso foco. E às vezes a gente fica pensando sempre em que temos que ganhar mais. Isso quando a gente não faz nada errado nessa área, né? Para poder resolver o problema, quando às vezes o problema não está necessariamente em ganhar mais, mas em saber aferir e o que fazer com a situação que nós estamos. Vamos ver o que é que a gente pode falar sobre isso. Primeira coisa a fazer, se você está endividado, é tomar uma decisão. E a decisão é fácil, simples e direta. Não assuma novos débitos. Eu digo que é fácil porque ela é curta, ela é concisa, né? Mas você vai dizer, mas eu não consigo. Mas raciocine, se você fizer mais débito, você vai ficar numa situação pior do que a que está lhe atormentando agora. Então, isso é uma decisão que tem que ser... Começa com essa decisão que tem que ser tomada. Não assuma novos débitos. Segundo, essa daqui é difícil. Saiba o tamanho do rombo. Saiba o tamanho do buraco. A maioria das pessoas não sabe. Sabe que está endividado. Sabe que está atribulado. Sabe que não consegue dormir. Sabe que não tem dinheiro para pagar. Mas quanto é que você deve? Eu devo tanto a fulano. Não, quanto é que você deve a todo mundo? Quanto é que você deve no cartão de crédito? Quanto é que você está pendurado? Não, mas o cheque especial eu posso ir remanejando. E não faz parte da conta. Gente, é impressionante como nós queremos nos enganar na realidade. A gente não quer ver o tamanho do buraco que está na frente. Então, é uma decisão de não assumir novos débitos e há uma necessidade de a gente fazer a relação completa. Nós não podemos nos enganar. De que é que adianta nós nos enganar? E pior, às vezes nós enganamos a outros. Já
como presbítero da igreja, já tivemos casos onde nós tivemos que tratar de situações dessa natureza. E às vezes a pessoa chega e apresenta uma situação irreal, ilusória, sempre mais favorável do que a que realmente é. E ao fazer isso, impede a resolução do problema, porque você está maquiando, né? É uma pedalada que você está dando com relação às suas contas para dizer que o buraco não é tão intenso como ele é. Não engane a você próprio, não engane a outros. Mantenha registro, você tem que registrar mesmo. Devo tanto a fulano, tanto a cicrano. Estou comprando o quê no mês? Comprei isso, comprei isso, comprei isso. O total das minhas despesas para sobreviver é isso daqui, todos os registros necessários. E aí, uma irmã lá disse negociar, né? Eu vi. Comunique-se com os credores. Exatamente. Não é apropriado a um servo de Deus evitar os credores. É muito mais adequado e honra a Deus você falar com ele e dizer: eu preciso renegociar de mais tempo, de parcelar, de fazer alguma coisa. Né? Você tem que se comunicar. Eu estou devendo a você, mas não é só a você. Fala a realidade, fala a verdade a todo mundo envolvido na questão. Comunique-se com os seus credores. Priorize as dívidas. Provérbios 3:28 diz assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se tens agora contigo. Você tem que priorizar. Se você tem alguma coisa, a prioridade são as dívidas. E no outro dia eu estava conversando com minha esposa também, relembrando numa cidade que nós moramos, que não é aqui em São Paulo. Aqui nós estamos já há 23 anos, mas moramos em diversas outras cidades, que eu não vou mencionar, porque vai que identifica a pessoa que eu vou falar, mas eu não quero identificar. Mas era uma pessoa que era aparentemente muito bem sucedida de vida. Né? Tinha um barco, convidava, era da igreja, convidava os irmãos da igreja para passeios no barco, tinha os últimos eletrônicos dentro de casa, era uma coisa assim deslumbrante. E essa pessoa, ela estava, a cada dia mais, ela sujava mais o nome na praça. Né? Tinha uma empresa que estava endividada até os tubos, mas o estilo de vida não mudava. A prioridade não eram as dívidas, mas era manter aquela fachada. Minha esposa até comentou, talvez na cabeça dele ele quisesse manter a fachada para ver se pegava algum negócio maior, queria resolver o problema passado. Engano, ele estava se enganando a si mesmo, enganando a família, enganando os credores, os outros. Se temos dívidas, temos que priorizar. Avalie as coisas que tem e podem ser vendidas. Dívida é escravidão. É muito melhor você vender alguma coisa que você tem, que possa quitar parte daquela dívida, do que você ter aquela ameaça, né, do credor em cima de você. Planeje cuidadosamente, mantenha-se no rumo do plano. Depois de negociar, se você consegue negociar ou renegociar, né, mantenha-se no rumo do plano. Você precisa de decisões e ações que são pequenas, mas constantes. Procure ajuda. Procure uma pessoa que tenha conhecimentos financeiros que possa lhe ajudar a fazer esse planejamento. A fazer um planejamento com você. Não é procurar ajuda para tomar emprestado, não, que você vai ficar devendo mais ainda. Mas é procurar ajuda para resolver a situação. E aí eu tenho só como exemplo, existe um ministério internacional, que ele está aqui no Brasil também, chamado de Ministério Crown, ou Universidade da Família. Quantos já ouviram falar aqui desse? Algumas pessoas já ouviram falar aqui. Esse ministério, ele dá palestras em igrejas, em convenções, em congressos. São palestras de cunho assim, bem pessoal
exatamente falando dessas coisas que a gente está falando aqui, só que com bastante profundidade e tempo, né? Porque são, às vezes eles fazem um seminário de um dia inteiro, às vezes são mais de um dia, né? São várias, e nessas palestras eles instruem as pessoas como fazer esse planejamento, e é tudo baseado na palavra de Deus, os princípios de honestidade e de honradez que nós encontramos na palavra de Deus. Também, se você não tem a chance de participar de um desses encontros, entra lá no site deles, procura, e lá tem às vezes algumas dicas, algumas palestras que eles têm no YouTube ou em alguma forma, que podem lhe ajudar a resolver situações de endividamento crônico que você possa estar atravessando. Sim. É preciso um pouco de cuidado, porque às vezes elas vão aumentar o seu endividamento também, porque elas custam alguma coisa. Mas é verdade que, lembra que a gente falou no início de juros extorsivos, e realmente os juros nossos são alguma coisa assim surreal. Então há toda uma linha de negociação, principalmente com bancos, que alguns advogados ou empresas têm tido sucesso em diminuir significativamente a dívida. Principalmente quando é questão de cheques especiais ou o que for, que a coisa já ficou uma bola de neve que não para, né, de crescer. E aí eles vão e judicialmente conseguem fazer com que os juros, eles sempre estarão lá, mas serão calculados em percentuais menores do que aqueles que estão sendo apresentados por você. Mas essa questão de renegociação, ela é uma realidade, né? Eu trabalho no Mackenzie, Alberto trabalha no Mackenzie também, talvez tenha outros aqui que trabalhem no Mackenzie, é isso. No Mackenzie, você tem que pagar uma mensalidade é uma instituição filantrópica, realmente o que se dá de bolsas de estudo lá é uma enormidade de auxílio. Pelo menos 20% da receita é aplicada em bolsas, mas além disso, há um sem número de bolsas que não são enquadradas nessa categoria, mas que são dadas. Mas há necessidade de se pagar a mensalidade. A mensalidade tem que ser paga porque é assim que a instituição sustenta. E se ela não tiver sustentabilidade, né, ela vai ter que fechar as portas e deixa de beneficiar tantas pessoas. Então, as mensalidades seguem a regra que existe no Brasil, no ensino superior, onde você, a cada 6 meses, o contrato é válido por 6 meses. Então entra alguém na universidade, paga a primeira parcela e aí não consegue pagar mais. Ou paga a primeira, segunda, não consegue pagar. Quando chegar no meio do ano, ou quando chegar no fim daquele semestre, aí você tem que se matricular no próximo. As matrículas são de 6 em 6 meses. Você só pode se matricular no próximo se você tiver quites. Mas o que é que significa estar quites? Significa que você recebeu uma herança repentinamente e conseguiu pagar tudo aquilo? Não. Estar quites significa você ter comparecido no local lá, assistência financeira ao aluno, e renegociado a sua dívida. E, gente, eu falo com conhecimento de causa, porque durante 5 anos eu fui o diretor financeiro lá. A renegociação é ampla, geral e restrita. A regra geral é que você negocia normalmente em 6 vezes aquilo que você deve. Porque você vai ter a sua prestação, mas você vai poder dividir aquilo que você ficou devendo. Você tem a prestação à frente que tem que pagar. Eu não posso pagar em 6 vezes. Eu vou pagar 1/6 do que eu devo e mais a prestação do mês, eu não posso. Aí tem uma flexibilidade, faz em 8. Isso está na alçada do gerente lá. Não consigo pagar em 8, só consigo pagar em 10. Sobre para a diretoria. Eu tenho visto casos após casos de que você vai tentando acomodar a situação do devedor. E isso em juros bem razoáveis, que não tem nada a ver com juros de cheque especial.
Então, eu só estou dando isso como exemplo, não espero que ninguém vá se aproveitar aqui, que tenha dívidas do Mackenzie, para dividir em 10 vezes lá e dizer que eu autorizei. Mas, que a questão da renegociação com aquele a quem você está devendo é sempre uma realidade. É sempre uma realidade, porque para aquele que tem a quem você está devendo, é muito melhor ele ter um bom acordo com você do que ficar na incerteza de uma dívida que não sabe o que vai acontecer. Isso é possível em algumas situações, eu não conheço, pode ser que exista isso no Mackenzie no passado, mas eu não conheço isso no Mackenzie porque nós já examinamos essa possibilidade, e isso tem algumas implicações trabalhistas, porque na hora quando você fornece algum trabalho, você começa a gerar obrigações legais. Mas, irmãos, o último ponto aqui nessa questão do endividamento. Nem sempre você está no buraco por erros seus. Muitas vezes você pode estar no buraco por erros seus, por imprudência, por falta de planejamento, por ceder à emoção, por ceder aos apelos, isso é verdade. Mas às vezes não é isso. Às vezes é uma doença na família que levou a reserva que você tinha. Às vezes é uma situação, isso acontece muito, né? Às vezes você tem um carro roubado que estava financiado e o seguro não pagou tudo e você fica lá devendo os tubos de algo que você não está usando. Ou você teve um acidente e você continua 24 meses pagando um carro que você não tem e você tem que se locomover. Ou seja, um sem número de situações que podem levar você a ter dificuldades financeiras que não são necessariamente, diretamente, culpa sua. Mas você tem que ter honestidade, primeiramente, própria. Porque mesmo em situações onde a causa principal não foi sua, pode ser que uma vez gerada a dívida, você priorizou outras coisas. Você não priorizou a dívida, você continuou aumentando ela. Então, há uma necessidade extrema, se você está nessa situação irremediavelmente endividado, de que você seja humilde. Reconhecer os problemas. Reconhecer os problemas seus, colocá-los diante de Deus. E confiar sempre em Deus. Confiar em Deus. Às vezes a situação parece insolúvel. E às vezes Deus, acho que cada um aqui poderia testemunhar de situações onde Deus, de uma forma inesperada, vai e resolve um problema. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos repetir esse versículo juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lá no livro de Provérbios nós temos uma oração que diz a oração de Agur. Isso é sempre um debate entre os estudiosos do Antigo Testamento. Uns dizem, não, Agur era Salomão, outros dizem, não há base para isso, mas na realidade é que está lá registrada essa oração de Agur, e no meio dela, nos versículos 8 e 9, diz isso aqui, vamos ler juntos também. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Isso é uma visão equilibrada de vida, pedindo a Deus, Deus, dá-me o que é necessário. Deus, faz com que, se eu for abençoado, que eu não me esqueça de ti, Senhor, mas que considere a tua pessoa como a fonte das bênçãos. Senhor, não permita que a necessidade, a pobreza não venha me atingir, para que eu não seja tentado a não me apropriar, daquilo que não é meu. É interessante que às vezes
né? São os que mais têm, que se apropriam daquilo que não é deles, né? Então a questão da pobreza não está relacionada diretamente com honestidade, não. Essa pessoa aqui tem consciência dizendo que não quer desonrar o nome do meu Deus. Isso daqui está em perfeita harmonia com o depoimento de Paulo, em Filipenses 4:12, que nós vamos ler também juntos. Vamos ler? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces as nossas vidas, Tu conheces o íntimo do nosso ser e Tu conheces as nossas necessidades, as nossas dificuldades e as tribulações que porventura estejamos passando nessa área. Senhor, a Tua palavra nos traz princípios que devem ser aplicados no nosso dia a dia. Dá-nos sobriedade de viver, dá-nos a visão clara de que Tu és o dono de todas as coisas, dá-nos confiança em Ti, livra-nos, Senhor, da armadilha das dívidas, do juro, do endividamento. E, Senhor, se estivermos endividados de uma forma que nós não conseguimos ver como é que iremos sair dessa situação, Senhor, que Tu aclares os nossos olhos, sustentes o nosso caminhar, faz com que nós possamos tomar as decisões corretas, faz com que nós sejamos honestos conosco, contigo e com os demais. E saibamos renegociar as situações de dificuldade e confiantes em Ti que Tu aclararás o nosso caminho, mostrando as soluções. Perdoa o nosso pecado, a nossa negligência, a nossa febre de consumo às vezes, e a nossa negligência às vezes até para com a Tua igreja, onde nós atendemos os nossos desejos, mas falhamos nas nossas contribuições. Ser com essa igreja, com todos aqueles que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Som. Passar a palavra ao reverendo Marcos Kleber. Pedir também que esteja orando pelo presbítero Solano Portela, por sua esposa Beth também. Irmãos, a palavra de Deus, lá em Esdras, capítulo 7, versículo 28, diz: Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Mais à frente, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio. Versículo 22, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Versículo 31, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos nossos inimigos. Repare a expressão que se repete, a mão de Deus sobre nós. A mão de Deus nos guiando, se referindo à providência de Deus. E uma das expressões da providência de Deus é levantar homens como instrumentos de suas mãos bondosas, para edificar a igreja, para que a igreja tenha discernimento da palavra de Deus sobre assuntos relevantes como este, pertinentes à nossa vida. E nós agradecemos a vida do presbítero Solano Portela, sua esposa Beth, de sua família, seus netos, que já é um time de futebol, não é? Eu lembro que as primeiras literaturas reformadas que eu li, quando não pertencia à igreja presbiteriana, foi do presbítero Solano Portela. E é uma alegria, passado alguns anos, ter me tornado um pastor e vê-lo na igreja onde eu trabalho. E gostaria que os irmãos ficassem em pé.
para que nós agradecêssemos a Deus pela vida do presbítero Solano Portela, de sua esposa, de sua família, para que o Senhor continue derramando ricas bênçãos segundo a sua misericórdia sobre a vida deles. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo, nós te agradecemos pela vida de sua família. Louvamos o teu nome, pois sabemos que ele tem sido instrumento teu em tuas mãos bondosas. Obrigado, ó Pai, pela tua providência em levantar homens conforme a tua misericórdia, conforme a tua graça, para edificar o teu povo. Que a tua igreja reconheça isto. Que nós, ó Pai, sejamos direcionados pelos teus preceitos, a fim de vivermos uma vida em todos os âmbitos que te agrade, que te honre, que glorifique o teu santo nome. Ó Pai, dai-nos a condição pelo teu Santo Espírito de não somente entender a tua palavra, mas de vivê-la. Derrame as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo e de sua família. Abençoe seu filho, ó Deus, no Camboja, que o Senhor esteja sustentando, que a tua mão bondosa, que a tua providência esteja sempre sobre ele, ó Pai, direcionando todos os seus caminhos, direcionando todos os seus passos, ó Deus, sabendo que em tuas mãos estamos seguros. E a tua palavra mesmo nos ensina a que nos humilhemos debaixo das tuas potentes mãos, sabendo que o Senhor cuida de nós. E o nosso dever é em oração lançarmos nas tuas mãos todas as nossas ansiedades, pois o Senhor tem sido bondoso para conosco. A tua mão nos guia e o Senhor é sempre bom. Ainda que não entendamos os teus planos, ó Pai, sabemos que tudo contribui para aqueles que te amam. E nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado. E até logo mais no culto à noite. Um abraço.